Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o nosso culto da noite e louvando a Deus pelo privilégio de reunirmos para adorarmos o nome do Senhor. Diremos nessa noite: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom e as suas misericórdias se renovam sobre nós. Compartilhe o link do nosso culto para que outras pessoas também tenham oportunidade de participarem conosco deste culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Queremos enfatizar também neste culto o poder transformador do nosso Deus, que é o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder transformador. E eu quero convidar vocês nesta noite para orarmos ao Senhor, consagrando todas as partes deste culto em adoração ao nome do nosso Deus. Oremos juntos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, pela bênção, Senhor, de pertencermos ao Senhor, sermos chamados Teus filhos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, porque Jesus, o Filho amado, entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, Senhor, como igreja do Senhor, nos reunimos para adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, estarmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Quando os irmãos se manifestam no chat desta live, quando os irmãos fazem os seus pedidos de oração, quando os irmãos oram intercedendo uns pelos outros, este momento especial de comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, rendemos-te graças, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós neste culto, que todas as partes dele cheguem à presença do Senhor como cheiro suave, como aroma agradável, ó Deus, e assim o Teu nome em todo o tempo seja glorificado na nossa vida como igreja do Senhor. Abençoe, ó Deus, portanto, nós oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Diremos, meus queridos, nesta noite: bendito seja Deus, fortaleza da minha vida. Cantaremos neste momento o hino 417 do Inário para o Culto Cristão. Que segurança sou de Jesus. Irmã Viviane Seixa vai nos reger neste momento de adoração. Adoremos juntos. Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Em Salmo 124, de 1 a 8, meus irmãos, leio desta maneira: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Continuemos, meus irmãos, à luz desta palavra, o nosso Deus que reina soberanamente, o nosso Deus que tem todo o controle, ou controle de tudo em suas mãos, adoremos o nome do Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Falar com Deus. Orar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Pois me dá forças pra viver. Que oração cantada, meus irmãos, momento de angústia, de aflição. Orar é o que eu preciso, orar é o que o irmão precisa, todos nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus, porque Deus soberanamente reina. Enquanto oramos buscando a sua face, somos fortalecidos para entendermos a vontade do Senhor na nossa vida. Por isso a recomendação da palavra do Senhor: orai sem cessar. Em todo o tempo precisamos orar, buscarmos a face do nosso Deus. Os irmãos poderão, os irmãos fizeram pedidos de oração, poderão fazer pedido de oração, iremos acolher para mencioná-los diante do nosso Deus. Declaramos também nesta noite: bendito seja Deus, minha razão de viver. O recitativo bíblico do Salmo 18, verso 46, o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Que os irmãos possam recitar e meditar nesta porção da palavra do Senhor. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Ouviremos agora, no momento de missões, a querida irmã Natália Couto, trazendo o momento missionário para nós. Ouçamos. Boa noite, irmãos. Estamos em campanha de missões mundiais com o tema Viva o Poder de Transformar. A divisa se encontra em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos assistir um vídeo no qual os missionários estão vivendo o poder de transformar. Como igreja, podemos participar do sustento deste trabalho e muitos outros, orando, ofertando, e assim poderemos alcançar o nosso alvo de R$10.000. Olhar para o céu e ver e sentir que a gente está fazendo parte do que Deus está fazendo lá nesse país, no Sudeste da Ásia, que é um país comunista. A gente sofre perseguição religiosa e a gente sofre de verdade. Até então eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem imaginava o que era isso. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições,
coisas que não podem ser ditas, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que são as igrejas perseguidas, são as igrejas escondidas, as igrejas que o governo não pode saber que existem. Essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, nessas casas acontecem os cultos aos domingos. Os cultos, o horário dos cultos é diferente, o horário do culto é 9 horas da noite, porque é o horário onde as ruas estão mais vazias e não tem perigo da gente aparecer por lá. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. E é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos que, ao voltarem para casa, ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo e pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. A gente tem casos de pessoas que, eu particularmente, uma amiga minha, que eu já estava com bastante contato com ela e a gente já estava bem próxima e eu já estava pensando, é agora que eu vou compartilhar o evangelho com ela. E eu ouvi claramente Deus falar, não é agora, Pauline, espera. E eu simplesmente tenho que me calar e não compartilhar com essa pessoa. E já é outro caso de pessoas que a gente pensa assim, não. Esse é bem ligado ao governo, esse não pode nem sonhar o que a gente está fazendo aqui, esse não pode nem imaginar que nós somos cristãos. E Deus falar, é para ele, prega para ele. É ele nesse momento, é ele que eu quero que ouça a minha palavra. E a gente com muito medo e pregar o evangelho de Deus e a gente vê corações sendo quebrantados, vidas sendo mudadas. É muito bom saber que eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criada. É o meu chamado, é a minha vocação e não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá. Conhecer os sofrimentos da igreja perseguida é sermos lembrados que o convite da caminhada cristã, embora cheia de triunfos e alegrias, é um convite a não fazermos a nossa própria vontade, mas a de Cristo. É lembrarmos do convite de negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz para segui-lo. É lembrarmos de que se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Assim como Cristo tudo suportou, até mesmo a morte de cruz por amor a nós, que nossos passos da caminhada também demonstrem nosso amor por Ele. Que Deus nos ajude. Vamos orar pela igreja perseguida e por toda a nossa igreja também. Pai Santo, obrigada por esta noite. Obrigada porque o Senhor tem sido conosco, tem confortado os nossos corações e tem cuidado de nós. Pai Santo, neste momento, queremos lembrar da Tua igreja que sofre perseguição. Aquela, Senhor, que perde entes queridos, perde bens, perde tantas coisas, ó Deus, por amor do Teu nome. Mas nada, Senhor, é mais precioso do que a fé que temos em Ti e a nova vida que encontramos em Ti. Te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito os visite, os fortaleça, os renove. E assim, ó Deus, como eles são exemplos para nós, de cristãos, ó Pai, que seguem firmes ao Teu chamado, firmes, ó Deus, diante da missão, mesmo com tantas adversidades, que assim também nós não venhamos a perder o foco, Senhor, daquilo para o qual Tu nos chamaste, que nós também venhamos a cumprir a nossa missão, que venhamos também cumprir com a nossa parte da seara, Senhor. Não nos deixe ficar pelo caminho, não nos deixe, Senhor, a negarmos a nossa fé por tantas banalidades, mas que nós possamos ser firmes, constantes e sempre abundantes na Tua obra.
Obrigada, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. É no nome santo de Cristo Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos em campanha missionária e tendo a participação efetiva da igreja. Nesta noite, a participação da querida irmã Solange e Natália Couto, enfatizando os desafios do sudeste da Ásia, com a igreja perseguida, nossos missionários, com grandes desafios para a pregação do Evangelho do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ouvimos nossa missionária destemida, na dependência completa do Senhor, para que o Evangelho de Jesus seja pregado naquela região tão carente, ao mesmo tempo, tão rigorosa com relação à pregação do Evangelho, tão resistente à pregação do Evangelho. Eu quero reservar este momento para orarmos ao Senhor pelos enfermos da nossa igreja. Já oramos pela obra missionária, continuaremos intercedendo pelos nossos missionários, oraremos também pelos irmãos nossos que estão desempregados, por aqueles que têm seus empregos, oraremos pelas nossas famílias, e neste momento eu quero mencionar, para que os irmãos guardem, intensifiquem os pedidos de oração dos irmãos nossos que se encontram enfermos. Particularmente neste momento agora, iniciamos com os irmãos que foram acometidos pela Covid-19. Irmã Cíntia, Neuci e Luciene Postigo estão hospitalizados. Todos os irmãos, os 3 irmãos, lamentavelmente se encontram na UTI e carecem das nossas orações. Que os irmãos orem neste momento, que os irmãos orem nos momentos em suas casas, reserve um momento lá no local do seu trabalho, horário do almoço, enfim, estaremos durante todo o tempo orando ao Senhor, clamando. Há vários grupos de oração, há relógios de oração, enfatizando vários períodos do dia para continuarmos orando ao Senhor. Então, queira os irmãos se envolverem e se comprometerem com a oração, intercedendo uns pelos outros. Oraremos também pela irmã Sueli e Mateus Médici, a irmã Silvia, irmã e família, Paulo Almeida, a irmã Odília Teixeira, a irmã Elisângela agradece as orações, pois está recuperada da Covid-19, louvado seja o nome do Senhor. Continuaremos orando pela irmã Odília. Hoje pela manhã nos chegou também o pedido pela irmã Raquel Leite, que também foi acometida da Covid-19. Vamos continuar orando pelo Carlos Faustino, irmã Vilma, pelo Aparecido Postigo, pela Flávia, pela Lúcia. Oraremos pelo Jonathan, oraremos pelo Roberto, oraremos pelo Maurício e Lindaura, Marilza Mioto, pela Roseli, a Vitória. Oraremos pelo irmão Antônio Passos, pela irmã Joana Pires. Também a irmã Veledo está agradecendo a Deus e pedindo pelo seu sobrinho Leandro, e também a querida Melissa fez o seu pedido de oração hoje pela manhã, já mencionado por familiares e amigos carecendo das nossas orações. Vamos orar intercedendo nesta noite pela vida dos nossos queridos irmãos que estão enfermos. Eu vou convidar o irmão Marcelo França para esta oração intercessória. Oremos, irmãos. Deus querido, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor, nós queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu nome, queremos contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Que privilégio temos de poder falar contigo, Senhor, como cantamos. Que grande privilégio saber que o Senhor ouve a nossa oração, e mesmo, ó Deus, nós que somos pequenos, nós não merecemos,
o sangue do Senhor Jesus ali derramado na cruz do Calvário nos dá o direito, ó Deus, o poder de podermos nos achegar a Ti, de nos reconhecermos como filhos Teus, ó Deus, e que privilégio ter a certeza que o Senhor ouve, Pai, que o Senhor inclina os Teus ouvidos a nós. Então, ó Deus, nesse momento nós clamamos, onde quer que nós estejamos, ó Deus, aqui uma parte, ó Deus, uma pequena parte aqui neste local, uma grande parte da Igreja Batista Canaã espalhada, ó Deus, pelas casas, ó Deus, clamando ao Senhor, e outros irmãos, ó Deus, crentes no Senhor, que têm a mesma fé, que proclamam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, estão clamando neste momento, ó Deus, a Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que criou, ó Deus, os céus e a terra, ó Deus, é o Senhor que nós oramos, Senhor, é o Senhor que nós buscamos, ó Deus, pois sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor não cochila, que o Senhor não está desatento, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, conhece cada um pelo nome. Que privilégio, ó Deus, poder orar ao Senhor, e nesse momento, como o nosso pastor aqui mencionou nomes, ó Deus, de queridos irmãos e irmãos que pregam a Sua palavra, que vivem a Sua palavra, que evangelizam onde quer que estão, ó Deus, e agora estão passando momentos difíceis, momentos de luta, Senhor, num leito de dor, ó Deus, num leito no hospital. Mas como é bom saber que não estão só, ó Deus, pois o Senhor é bem presente ali, os Seus anjos certamente acampados com eles, ó Deus. Eu te peço, querido Deus, em nome de Jesus, coloque Sua mão de poder sobre eles, ó Deus, nesse momento, restituindo a vida, Senhor, restituindo ali todo o oxigênio ali, ó Deus, naqueles pulmões, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor pode fazer isso, e se assim for da Tua vontade, o milagre será feito mais uma vez, ó Deus, pois como dissemos pela manhã, ó Deus, se olharmos para trás, vemos tantos milagres que o Senhor já fez, ó Deus, na nossa vida, tantas coisas que eram causas impossíveis ao olhar do homem, e o Senhor é aquele que diz a última palavra, Senhor. Por isso nós continuamos clamando e crendo que o Senhor tem todo o poder, ó Deus, como foi dito aqui também, ó Deus. Oramos, ó Deus, pela igreja perseguida, Senhor, a igreja espalhada na face da terra, Senhor, a igreja que continua pregando a Tua palavra, mas vive sofrendo, ó Deus, por perseguições, ó Deus, por aqueles que não querem que a Tua palavra seja pregada. Sabemos, ó Deus, que essas lutas, essas pessoas se levantam, ó Deus, mas se levantam para cair, ó Deus, pois a última palavra é do Senhor, e em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós temos a certeza que essas setas inflamadas do inimigo, elas não nos atingirão, Senhor. Somos filhos Teus, somos amados do Senhor, e continuamos, ó Deus, com a mesma fé, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo sabedoria, ó Deus, nesse momento tão difícil, pedindo discernimento, ó Deus, e pedindo principalmente que nós continuemos, ó Deus, com joelhos no chão, clamando ao Senhor, aos pés de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. Também, meus irmãos, temos neste momento, para expressar a nossa generosidade, a nossa liberalidade na dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos têm as informações para dedicarem seus dízimos e ofertas. Como eu tenho orientado os irmãos, estamos com os cultos presenciais suspensos, mas a igreja continua com seus compromissos. Então precisamos que os irmãos com alegria expressem por amor a Jesus, a obra do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, a sua liberalidade na devolução dos dízimos e ofertas. Os irmãos poderão fazer isso através das nossas contas bancárias, as suas transferências, e durante a semana os nossos funcionários aqui estão, a secretaria funcionando para receberem a dedicação dos dízimos e ofertas dos irmãos. Também falem com seus familiares, de sua casa, que é membro da igreja também, se estão fazendo isso, tendo o privilégio de ofertar com liberalidade nos seus dízimos e ofertas. Nós cantaremos neste momento o hino 499 do Inário para o Culto Cristão, Vitória em Jesus. E enquanto louvamos o nome do Senhor, os irmãos poderão fazer de suas casas as suas transferências.
É o hino de número 304 do cantor cristão. Com este, louvaremos o nome do Senhor e dedicaremos os nossos dízimos e ofertas. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, as novas levar aos perdidos, boas novas que vieram dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Graças a Deus, convido o diácono irmão Wagner Costa, neste momento, para orar, consagrando, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, pela provisão do Senhor, que é sempre constante e fiel a nossos empregos, mantendo os irmãos que estão desempregados, aos necessitados que temos socorridos neste tempo, com cestas básicas, outros tipos de ajuda, também pela fidelidade dos nossos irmãos. Vamos orar acompanhando nosso irmão Wagner Costa. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez diante da Tua presença estamos, ó Pai, agradecidos, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas aqui colocados diante do Teu altar, ó Deus, pelos compromissos dos meus irmãos, ó Deus, nas contas, depositando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que esses recursos cheguem à Tua casa, ó Pai, para as necessidades aqui da nossa igreja, Senhor Deus, obras que estão sendo findadas, ó Pai, terminando, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dos meus irmãos que entenderam, Senhor Deus, a necessidade do nosso templo, ó Pai, colocando, Senhor Deus, à disposição, ó Deus, para que essas obras terminem, Senhor, em nome de Jesus. Se porventura, ó Deus, aqueles irmãos que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, ó Deus, para que esses queridos tragam, Senhor Deus, ao sustento da Tua casa, do Teu lar em especial, ó Deus, que também compareça, Senhor Deus, às obras que são do Senhor, ó Pai, trazendo os dízimos, ofertas, ó Deus,
temos as missões também, Senhor Deus, que os irmãos estão cooperando, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nosso coração está grato, porque o Senhor tem provido na vida dos nossos irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque estamos diante da Tua presença e possamos, ó Deus, colocar diante mais uma vez da Tua presença nesta noite, ó Deus, a vida dos nossos irmãos enfermos, ó Deus, acamados, ó Pai. Ó Deus, com uma corrente que estamos fazendo diante da Tua presença, sabendo que o Teu Santo Espírito, ó Deus, peleja sobre nós, a favor de nós. Sabemos que a Tua cura é possível pelo Teu milagre, sabemos pelo Teu poder, porque o Senhor não tem só o poder, o Senhor tem todo o poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Ó Deus, faça um milagre na vida dos meus irmãos, acometido dessas enfermidades, outras, ó Pai, desta da Covid-19, Senhor Deus, para que meus irmãos possam testemunhar, ó Pai, dizer que até ali o Senhor os ajudou. Ó Deus, em especial neste momento, os irmãos que estão no leito de hospital, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida do Neuci, ó Deus, faça um milagre na vida do nosso irmão, ó Pai, pela vida da Cíntia, faça um milagre, Senhor Deus, o Senhor tem poder para isso, cremos nisso, ó Deus, pela vida da Luli, Pai, de igual modo, Senhor, manda um milagre, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar exaltando o Teu santo e poderoso nome, mas que seja sempre feita, Deus, a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai, por esses irmãos também que agora foram acometidos da Covid, ó Pai, que o Senhor restabeleça, ó Deus, a irmã Odila, todos os outros irmãos que o pastor aqui citou nesta noite, ó Deus, que o Senhor restabeleça a saúde de cada um dos meus irmãos, e principalmente agora, Senhor Deus, também, a vida emocional de cada um dos nossos irmãos, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa fazer milagre na vida de cada um, que nós sintamos, ó Deus, esse momento difícil, mas que nós possamos continuar crendo no Teu milagre, Senhor Deus, que o nosso emocional, a nossa fé esteja pautada na Tua palavra, Pai. Ó Deus, continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações, agora através da palavra que será entregue, ó Deus, que já foi entregue no coração do Teu servo, o pastor Benjamin, Senhor Deus, continue usando a vida do Teu servo, ó Pai, que ele possa continuar sendo usado por Ti, conforme a Tua vontade, conforme a Tua graça e o Teu querer. Abençoa também a vida dos familiares dele, irmã Corina e os seus filhos, ó Pai. Continua abençoando cada um, conforme a Tua vontade, a Tua graça e o Teu querer. Nós oramos, Senhor Deus, agradecido no santo nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, privilégio nós como povo do Senhor, podemos buscar a sua face. Também declaramos nesta noite, meus irmãos, para a glória do Teu nome, Te anunciamos, ó Deus, em Isaías 40, verso 36, diz assim a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor, bendito seja Deus, pois sua palavra é meu alimento. Iremos neste momento ouvir a irmã Marina Prado louvando o nome do Senhor e na sequência a mensagem pregada. Deus já tem nos falado nesta noite através das partes já tida neste culto. Continuaremos ouvindo através do pastor Benjamin Souto a mensagem do Senhor. Ouviremos agora Marina Prado louvando o nome do nosso Deus. Não consigo entender o que Tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só Tu com amor me limpas de
esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Ter findar meu viver, dar-te em meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste o plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Ter findar meu viver, dar-te em meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em mim. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de convidar a todos vocês a que possam abrir suas Bíblias no primeiro livro de Pedro, capítulo número 4. Livro de Pedro, capítulo número 4, del verso 7 ao verso número 11. Se já temos todas nossas Bíblias abertas, vamos a dar leitura, irmãos. A palavra do Senhor
Vamos ler. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a palavra lida, irmãos. Irmãos queridos, se você vai para Israel, eu não tenho ido para Israel, pero conseguimos saber que em Israel tem alguns museus com a temática para que os israelenses e o mundo nunca esqueçam o Holocausto. Aproximadamente 6 milhões de judeus que morreram durante o Holocausto. Muitos deles morreram na câmara de gás, outros morreram produto da guerra, diferentes maneiras como esses homens morreram, aproximadamente 6 milhões. Poderíamos, em este momento, nos perguntar, onde que estava Deus em meio desse sofrimento dos judeus? Onde que estava Deus em meio desse sofrimento? É uma pergunta que genera ou produz muitas respostas. É uma interrogante que precisa ser respondida. E quando pensamos em um período de grande sofrimento que está provocando o Covid-19 em nosso tempo, também poderíamos perguntar, em este tempo, onde que está Deus em meio desse grande sofrimento? Onde está Deus? Respostas vão a sair. Respostas com uma visão moralista. E alguns responderão de que o Covid-19 é produto de um castigo de Deus. Deus está castigando a toda a humanidade pelo pecado. Outros tratarão de responder usando a visão filosófica. É mesmo assim. Seleção natural tinha que passar aí e o homem está preparado para passar por isto. A teologia também procurará dar uma resposta ao sofrimento. A resposta que buscará é entender por que esse momento tão difícil pelo qual está atravessando o mundo. De alguma maneira, procuramos encontrar respostas, achar respostas frente ao sofrimento. Por quê? Porque a psicologia social chama fechamento cognitivo. E o fechamento cognitivo é saber que toda interrogante deve ter uma resposta. Deve ter uma resposta. E essa resposta deve ajudar-nos a tirar toda a confusão e toda a ambiguidade. Pero temos que ter uma resposta. Irmãos, onde que está Deus em meio do sofrimento? Na leitura que acabamos de ler todos juntos, aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso número 11, aí eu acho que está a resposta.
a resposta que Pedro dá é esta: não se perguntem onde que está Deus no tempo do sofrimento. A pergunta correta é: onde está a igreja? ¿Dónde está a igreja em momentos de sofrimento? ¿Dónde que está a igreja? E Pedro vai nos ajudar a responder onde que tem que estar a igreja em momentos de sofrimento. Lembrando o contexto que acompanha o primeiro livro de Pedro. O primeiro livro de Pedro foi uma carta escrita por o apóstolo Pedro para alentar, animar a igrejas, a irmãos que estavam passando por um grande sofrimento. E Pedro vai tentar explicar em momento de sofrimento qual é o lugar onde que tem que estar a igreja, o que a igreja tem que estar fazendo em momento de sofrimento. Irmãos, desde o verso 7 ao verso número 11, Pedro vai falar que a igreja tem que estar em uma movimentação vertical e em uma movimentação horizontal. Tem que estar fazendo coisas em uma movimentação vertical e em uma movimentação horizontal. Eu já tinha compartilhado com vocês sobre essa movimentação vertical. E a primeira coisa que a igreja tem que estar fazendo em momento de sofrimento é orar. Olha aqui o que escreve Pedro: o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, o advenimento de Jesus era um assunto que estava preocupando a todos os crentes, porque os crentes achavam que desfrutar das misericórdias de Deus, desfrutar de uma nova realidade com Deus, os livraria de momentos de dificuldade, os livraria de momentos de sofrimento. Pero não aconteceu assim. Decidir por Jesus acabou tornando a vida de nossos irmãos em aquele tempo em uma vida muito difícil, muito sofrida. E aí começaram-se a preocupar. Estamos querendo superar esse momento de sofrimento. E aí a preocupação era: quando que o Senhor vai voltar? Quando que o Senhor vai voltar? A preocupação escatológica começou a ser um assunto de grande preocupação dentro das igrejas cristãs de aquele tempo. E Pedro também acompanha esse razonamento para falar para a igreja: irmãos, em este tempo de sofrimento, em este tempo de dor, saibam que o tempo está próximo. Palavras que tinham o propósito de animar a esses irmãos, para que possam superar o sofrimento, para que possam entender o sofrimento, para que a igreja não deixe de estar mobilizada, para que a igreja não se sinta afetada pelo sofrimento e acabe se paralisando. Então, a primeira coisa que vai aconselhar Pedro para esses nossos irmãos, busquem a Deus. A primeira coisa que a igreja tem que fazer é orar, e orar com sensatez, orar com sobriedade, orar com bom propósito, orar bem, saber quais são nossas prioridades, colocar em primeiro lugar para buscar a Deus em todas aquelas coisas que verdadeiramente são importantes e devem ser colocadas diante de nosso Deus. Não deixem de orar. Pero uma coisa que não descuidou Pedro foi a horizontalidade da igreja em momentos de sofrimento. A horizontalidade é quando Pedro começa no verso número 8 a falar: uma coisa que tem que vocês fazer é, no momento de sofrimento, é amem-se intensamente. Amem-se intensamente. Não deixem-se de amar intensamente. Em momentos de sofrimento, a igreja tem que experimentar, a igreja tem que levar o amor uns a outros. Um amor
con sinceridad. En español es amarse intensamente, fervorosamente. En momentos de sufrimiento, hermanos, tenemos que nos amar con mayor intensidad y con mayor sinceridad, para que nuestro amor en momentos de sufrimiento sea un amor consistente, un amor que sea capaz de superar toda barrera de dificultad, toda barrera de sufrimiento. Hermanos, consistência. Não somente fala aqui Pedro que seja um amor sincero, sino que seja um amor consistente. ¿Saben por qué es preciso en momentos de sufrimiento nos amar de una manera consistente, de una manera sincera, intensa, fervorosa? ¿Saben por qué? Por lo que dice Pedro seguidamente: porque el amor perdoa muitísimos pecados. Algunos hablan de que está se refiriendo a esas grandes diferencias que pueden acontecer en la vida de la iglesia. Cuando nos amamos sinceramente, cuando nuestro amor es consistente, hermanos, tenemos la capacidad de superar nuestras diferencias. Cuando estamos en sufrimiento, no es importante nuestras diferencias, ya no son más importantes nuestras diferencias, ya no son más importantes aquellas cosas que nos distancian, aquellas cosas que nos separan. Pedro está falando, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en un momento difícil, nuestro amor tiene que crecer, nuestro amor tiene que ser intenso, porque no es tiempo, cuando estamos en un tiempo de sufrimiento, no es momento para que nuestras diferencias prevalezcan, para que nuestros distanciamientos prevalezcan, no. Pero dice, hermanos, agora es tiempo para aceitarnos tal como somos unos con los otros, en nuestras diferencias. A pesar de eso, tenemos que tener la capacidad de nos aceptar unos con otros, que todas esas diferencias escondidas en nuestro corazón sean superadas, porque estamos en un momento difícil. Por eso que Pedro fala, irmãos, horizontalmente, a igreja tem que estar amadurecendo, desenvolvendo um amor consistente. E algo mais que aí vamos encontrar. Irmãos, no verso número 9. O verso número 9 fala aí que temos que nos apoiar. O verso 9 está aí: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Irmãos, evidentemente, não é um tempo para nos visitar, não é um tempo para ir a procurar a casa do irmão, para visitar ao irmão, não é o tempo. Pero isso não deixa de, essa não é razão para deixar de lado nosso coração acolhedor. E há muitas maneiras de conseguir demonstrar um coração acolhedor para apoiar ao irmão. Em tempo de sofrimento, nosso coração tem que ser um coração acolhedor para todos nossos irmãos, para todos aqueles que estão passando por um momento difícil. Acolha esse irmão, acolha essa irmã, abra seu coração para ligar a esse irmão, para demonstrar o amor, seu amor para esse irmão. Tome tempo para dar uma palavra a esse irmão. Tome tempo para orar por esse irmão. Porque estamos em um tempo difícil, e em um tempo difícil de sofrimento, todos temos que ser acolhedores uns para com outros. A indiferença não pode ser o distintivo de nossos irmãos na igreja. Não podemos ficar indiferentes com o sofrimento desse irmão ou dessa irmã, dessa família, dessa outra família. Não podemos. Enquanto aguardamos ao Senhor em um momento tão difícil. Pedro fala,
vocês têm que ser acolhedores, para se apoiar uns com os outros, para dedicar tempo para orar, para dedicar tempo para falar, para dedicar tempo para mostrar que você se interessa por esse irmão. A quantos irmãos você, a semana que está acabando, você conseguiu chamar, ligar? Com quantos irmãos você demonstrou que é acolhedor, que você se interessa por esse irmão? Isso que está falando aqui, a palavra, que em momento de sofrimento é o tempo de demonstrar que somos capazes de apoiar a nosso irmão, que somos capazes de nos dedicar para nosso irmão, dedicar um tempo para nosso irmão, para nossa irmã. Mas uma coisa, Pedro vai falar aqui, no verso seguinte, o verso número 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, todo mundo aqui é importante, todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. Todos aqui na igreja têm alguma habilidade, todos aqui na igreja têm algum dom, todos os irmãos aqui na igreja têm algum talento, alguma capacidade. Talento, dom, habilidade e capacidade, coloque ao serviço da igreja em um tempo de sofrimento, em um tempo difícil. Se sirvam uns a outros. Isso, irmão, que tremendo. Está exortando, está apelando, está fazendo um apelo. Não é hora de ficar de lado, não é hora de ficar olhando simplesmente. Não é hora de ficar distanciado. Coloque sua capacidade, coloque seu dom, coloque o talento que Deus deu para servir a seus irmãos em momentos de dificuldade. Todo mundo é necessário. Todo mundo é importante. Isso que está falando Pedro. E está falando para uma igreja que está passando um momento difícil. Não uma igreja que está passando seu melhor momento. Está falando para uma igreja que está passando um momento difícil, irmãos. Está entendendo, irmãos? Todo mundo aqui é importante. Todo mundo tem algo para fazer em momentos de dificuldade. É onde tem que estar a igreja. Perguntar simplesmente, onde está Deus em momentos de sofrimento? Não é agora o momento de nos perguntar o que faz a igreja em momentos difíceis. Onde que está a igreja em momentos de dificuldade? E por último, irmãos, o verso número 11, fala e diz, a igreja não pode deixar de lado o plano global que Deus tem para o mundo. A pregação da palavra tem que continuar sendo pregada, a palavra. Deus tem um programa. Deus tem um plano global para o mundo. Deus tem um plano de restauração. Deus tem um plano de reconciliação. Deus tem um plano de salvação. E a palavra claramente nos fala, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém sirve, faça como a força que Deus provê, de forma que todas as coisas de Deus sejam, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Irmãos, Deus, apesar da dificuldade, Deus continua se movimentando no mundo. Deus continua fiel com seu plano de salvação do mundo. Deus continua fiel com o plano de redenção, com o plano de restauração, com o plano de reconciliação, por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O plano não parou. A igreja está passando por um momento difícil, mas o plano de Deus não parou. Deus precisa de sua igreja para continuar levando para adiante o que Deus tem planejado para salvar, para reconciliar,
para restaurar a todo homem, a toda mulher que não conhece Jesus Cristo. E não só a pregação da palavra, e não somente a pregação da palavra. Apesar de que estava passando um tempo difícil, Pedro fala: não deixe de servir, não deixe de servir, não deixe de mostrar misericórdia, não deixe de mostrar como igreja compaixão. Continue pregando a palavra, igreja, apesar do sofrimento, continue pregando a palavra, continue levando o evangelho, continue mobilizando-se para alcançar a todas as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E continue servindo. Não, estamos em um momento difícil. Não é momento para mostrar misericórdia, não é momento para mostrar compaixão. E Pedro aqui diz: não, irmãos, apesar do sofrimento, a igreja tem que continuar mostrando misericórdia, servindo, mostrando compaixão. Irmãos queridos, momento difícil não é momento para perguntar onde está Deus. É momento para perguntar: que está fazendo a igreja? Onde está a igreja na hora do sofrimento, na hora do tempo difícil? Se é feito tudo isso que Pedro está nos aconselhando, recomendando, nos ensinando, Pedro fala: em todo isso, Deus, mediante Jesus Cristo, a quem seja toda glória e poder para todos sempre. Amém. Se a igreja faz tudo isso, cuida horizontalmente a búsqueda do Senhor em momento de sofrimento e se mobiliza horizontalmente, apesar do sofrimento, isso glorifica ao Senhor. Por quê? Porque isso é o correto, porque isso é o certo, meus amados irmãos. Então, meu amado irmão, eu gostaria que você, que é parte da igreja, não somente se possa estar perguntando: onde que está Deus? Onde que está Deus em esse momento de sofrimento? A resposta correta é: onde está a igreja? O que está fazendo a igreja em um momento de sofrimento? E você é parte dessa igreja. Não fique quieto. Que Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, estamos indo para o final do nosso culto nesta noite, gratos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos nesta casa e sermos ministrados pela palavra do Senhor. Eu tenho também, pastor Benjamin, nesta noite, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, que diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quero então louvar a Deus, pastor Benjamin, pela sua vida, louvar a Deus, irmão Marcelo Franz, pela sua vida, que neste tempo nos auxiliaram na ministração da palavra do Senhor. Todos sabem que passamos momentos extremamente difíceis pelo nosso país, nosso estado, a crise sanitária que estamos vivendo com esta pandemia e a nossa igreja assolada também. Então nós que temos a responsabilidade, estamos dentro desta palavra, conjuntamente pastoreando o rebanho que Deus a nós confiou. E quando o Supremo Pastor nosso se manifestar, receberemos todos a imarcessível coroa da glória. Receba a gratidão. De igual modo, a nossa equipe,
Os irmãos não conseguem vê-los agora, mas há uma equipe muito bem estruturada, montada, desde a multimídia, a live, o som, o pessoal ali dirigindo hoje aqui, Viviane, Wagner e Marina, e Ronald no piano. Graças a Deus pela vida desses queridos irmãos, que incansavelmente têm se revezado para que a obra do Senhor seja realizada neste tempo, como igreja do Senhor, à luz da palavra que acabamos de ouvir. E termino dizendo: o que é uma igreja? A igreja, ela é universal, é o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a presença viva de Deus no mundo. E a igreja é a única coisa que as portas do inferno não prevalecerão. Na igreja de Jesus deve ter pelo menos duas coisas: a presença de Deus e a presença do povo. A minha oração, à luz da palavra que ouvimos nesta noite, é que continuemos sendo igreja, cheios da presença de Deus e a presença do povo de Deus, nas orações, na cordialidade, na mutualidade, ajuda mútua, fazendo aquilo que Deus quer que façamos, a despeito dos sofrimentos. Muito obrigado, pastor Benjamin, por esta palavra compartilhada aos nossos corações. As nossas atividades, veremos agora daquilo que a igreja está fazendo, e muito mais estamos fazendo, as nossas atividades com moradores de rua, o socorro aos nossos familiares, membros da igreja, amigos nossos, com cestas básicas, o sustento dos nossos missionários, o sustento dos obreiros, nossos funcionários. Nada disso parou, irmãos, nada disso suspendeu, foi suspenso, porque, como igreja do Senhor, queremos continuar cheios da presença de Deus e, como povo de Deus, estarmos presentes como instrumento dele para a realização da sua obra. Vejamos, pois. Irmãos, nossa igreja está em campanha de missões mundiais e, como sempre fazemos, temos um alvo para
cooperarmos com o sustento do trabalho no campo. O alvo da nossa igreja este ano é de R$10.000, porque atualmente a Junta de Missões Mundiais mantém 2.041 missionários que atuam em 81 países, distribuídos nos 5 continentes. Privilégio nosso em poder participar do sustento desta obra. Para facilitar a identificação da sua oferta, combinamos o seguinte, que no final da oferta depositada, nós precisaremos acrescentar 10 centavos. Assim, será fácil para que os nossos tesoureiros identifiquem de imediato que essa oferta é para missões mundiais. Exemplo, se você vai dar R$50, você coloque R$50 e 10 centavos. Se sua oferta é de R$500 ou de R$100, R$100 e 10 centavos, R$1.000 e 10 centavos. E assim, seja qual for o valor que o Senhor colocar em seu coração, o valor que você tiver possibilidade de participar da campanha, você acrescente o valor com 10 centavos ao final. Outro detalhe importante, após fazer a transferência da sua oferta, então, por favor, mande uma foto do comprovante do depósito para um dos 2 números abaixo. São celulares pelo WhatsApp. E assim, os tesoureiros poderão saber que esta oferta que chegou aquele aviso é para missões mundiais. Vamos participar com amor. Vamos viver o poder de transformar através da oração, através da participação das ofertas e através da mobilização. Pode fazer seu alvo individual ou alvo familiar, para que no final do mês de abril possamos louvar a Deus pelo alvo mais uma vez alcançado. Viva o poder de transformar, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pedindo a bênção de Deus sobre as nossas atividades durante a semana e o tempo que o Senhor assim nos permitir. Bendito Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Queremos, ó Deus, enquanto igreja do Senhor, continuarmos, Senhor, sendo testemunhas vivas do poder transformador do Senhor, do amor incondicional do Senhor pelas pessoas que ainda não se renderam a Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados e crendo nele como o único e suficiente Salvador. Queremos, ó Deus, como igreja, ouvir a Tua voz em todo o tempo, cumprir, ó Deus, o Teu chamado, a missão do Senhor, designada a todos nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, pela instrumentalidade do Teu servo, pastor Benjamin Soto. Ó Deus, nos desafiando, Senhor, a sermos igreja do Senhor neste tempo, a despeito das dificuldades, dos desafios, das situações de sofrimento, Senhor, este é um tempo para orarmos, para nos ajudarmos mutuamente, para testemunharmos do Teu grande amor. Ó Deus querido, louvado seja o Teu nome, que em tempos de grandes dificuldades é também um tempo de grandes oportunidades. Sê conosco, Senhor, ajuda-nos e usa-nos num telefonema, numa mensagem no WhatsApp, intercedendo uns pelos outros, que este seja um tempo desafiador para dobrarmos os nossos joelhos, exercermos ainda mais a nossa fé no Senhor e clamarmos incessantemente pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Oramos, pois, Senhor, agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos, meus irmãos, e conceda uma semana de bênçãos e de vitória, em o nome de Jesus.